Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Começando a semana, segunda-feira, dia 9 de março de 2026, são aproximadamente 11h46 da noite. Vamos dar uma olhadinha nas três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos aí um dia teoricamente positivo, pessoal. Todas as três bolsas tiveram ganhos. S&P fechou com uma alta de 0,83, Dow Jones alta de 0,50 e Nasdaq uma alta mais acentuada de 1,38. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi muito diferente, seguiu o humor dos mercados, tivemos uma alta mais expressiva por volta aí dos 3,73 de ganhos. Neste momento para nós aqui o preço a mercado 70.364 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na semana passada e quais são, pessoal, as novas perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, nós tínhamos um cenário bastante positivo para os compradores ao que tange a possibilidade naquela ocasião da busca da resistência na qual nós tínhamos colocado próximo dos 75,5 em virtude da estrutura de preço que vinha apresentando de volume comprador e etc. Aqui eu já fiz algumas atualizações. A primeira foi puxar, pessoal, a região do 75,5 para a região do 74, em virtude, né, desse último topo, onde de fato houve a recusa de preço. Nós tínhamos uma boa perspectiva de início de reação dentro daquela região conflitada, sendo bastante conservadora a região próxima aqui dos 70.000, né, pessoal? Em virtude das múltiplas retrações em um passado recente que houveram aqui por parte dos vendedores. Então houve, né, a conquista, o rompimento. Aqui era um ponto bastante chave, né, para que os compradores de fato pudessem iniciar uma nova pernada e, teoricamente, seguindo, né, a sequência lógica de fundos e topos ascendentes, a busca pelo topo anterior e, no cenário positivo, a busca ali pela nossa resistência. Infelizmente, né, pessoal, acho que ficou bastante evidente o que aconteceu aqui. Nós tivemos o início do ensaio por parte dos compradores, né, inclusive superando os vendedores no candlestick anterior. Isso para nós aqui na quinta-feira passada. Não tivemos aí os compradores superando, porém, posteriormente, né, pessoal, acho que aqui foi a grande tacada, né? Tivemos aí a prevalência de volume vendedor na estrutura desse candlestick, superando, né, os compradores em relação ao candlestick anterior. Veio uma figura caracterizada aí como enforcado ou, né, com características, né, de sobrecomprado aqui, pessoal. Infelizmente, os vendedores eles, né, não conseguiram esse ímpeto e aí no subsequente tivemos a perca, né, da média de 20 períodos aqui para nós no tempo gráfico de 4 horas. E aí, pessoal, infelizmente veio, né, a recusa de preço, movimento descendente, final de semana inteiro, basicamente os vendedores atuando. Somente no domingo tivemos novamente a reação por parte dos compradores aqui na proximidade dos 65,5. Então tivemos bem próximo aqui da nossa referência desse suporte diagonal, acabou acontecendo antes. Talvez, pessoal, pela ocasião deste nível em específico, a gente olhar um pouquinho para trás, é um nível onde houve múltiplos encontros, né? Então, praticamente aqui, ó, a máxima desse dia, abertura deste, fechamento deste, abertura deste, fechamento deste, e mais adiante aqui a gente vê também, né, outros encontros. Então era um ponto teoricamente, bastante conflitado.
a reação acabou vindo com antecedência, não veio buscar com exatidão, né? Talvez, como eu mencionei para vocês, por esses múltiplos encontros aqui, onde havia, né, pessoal, um potencial conflito de interesse. Então, tivemos no diário aí um bom fechamento, pessoal, novamente Bitcoin recuperando aí parte do que foi perdido nos últimos dias. A gente percebe, inclusive, que no diário, né, nós tivemos aí os compradores sobressaindo os vendedores no dia de ontem, no domingo, o que é um ponto muito positivo, porém não tivemos a competência de fechar novamente acima da média de 20 períodos no diário. A gente percebe na abertura os compradores já atuando aí, pessoal, de uma forma mais imponente. E aí, o que a gente percebe para agora em diante? Pessoal, o cenário macro a gente vê ainda o Bitcoin parcialmente consolidado, né, pessoal? Já são vários dias aqui, né, nesse vai e volta. A gente ainda não tem uma sinalização muito clara. No semanal, a gente percebe que houve, querendo ou não, a prevalência dos compradores, né? Mesmo que com um volume inferior ao da semana do dia 23 de fevereiro, e um candlestick, teoricamente, não apresenta características de força, né, pessoal? A gente vê que é quase um martelo invertido e mesmo assim, né, os compradores, né, estão tratando de atuar novamente, tentando buscar, quem sabe, a região dos 74. Então, a gente tem um mix, né, de dúvidas, né, de um cenário um pouco nebuloso, ainda muito complicado a gente cravar algumas certezas, né, diante desse cenário aqui, né, pessoal? O mercado trabalhando aqui dentro desse range já aí praticamente há um mês, né, e agora começando mais essa semana, então isso dificulta bastante aqui a nossa leitura, mas vamos tentar enxergar aí algumas possibilidades, tá? Acho que a primeira, pessoal, seria a manutenção do preço acima dos 70 mil. Teoricamente, é um nível psicológico, né, em virtude do que foi o passado, virada de dezena. Talvez, né, com o fechamento desse candlestick, né, acima da região dos 70, a gente tenha a possibilidade de buscar a proximidade aqui dos 71, 72 mil dólares, tá? A gente percebe que estamos próximos aqui à região aí dos 71, principalmente. Região de abertura, né, pessoal, é fechamento desses 2 dias, então a gente já percebe aí uma mínima retração. Região de 72 também, a gente tem, né, um certo encontro aí, né, de abertura, fechamento, máxima e mínima do preço, principalmente aqui em meados aí do dia 6, 7, 8 e 9 de fevereiro. Então acho que aqui é um ponto interessante da gente analisar. Ganhando esse terreno, pessoal, a gente pode sim pensar em buscar novamente a região dos 74. E aqui a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque já houve, né, uma primeira recusa de preço. Então, teoricamente, né, a gente precisa conquistar ou garantir o rompimento, tá, pessoal? Para a gente almejar, né, a continuação pela busca de níveis superiores. Então, a gente está caminhando super bem. É óbvio que, mesmo com essas incertezas, a gente ainda tenta trazer algumas possibilidades. Agora, pessoal, a gente havendo aí, né, a recusa de preço próximo do 71, 72, pode ser que a gente retorne aqui na proximidade da média de 20 períodos, no tempo gráfico de 4 horas, para nós aqui próximo aí dos 68,5. A gente percebe que os compradores já estão sobressaindo os vendedores, tá? Nas últimas horas. Quando a gente analisa esse candlestick que abriu às 5 da tarde, um volume bastante simbólico aqui por parte dos vendedores, né? Os compradores não quiseram saber e continuaram comprando volume, né, pessoal? Induz tendência, então tem que ficar de olho no que é apresentado de volume, estrutura de preço, que justamente a gente pode buscar de fato
novamente a região da média, né, caso o preço não consiga a manutenção dos 70, um ponto super importante. Agora, mantendo acima, pessoal, de preferência daqui uma hora, né, com o fechamento desse candlestick, mesmo com uma pequena retração, a gente pode ter aí a continuação dos compradores, né, com uma amplitude bastante interessante de se analisar. A gente geralmente não pega tantos momentos como esse, né, pessoal? 2 dias seguidos, né, já abrindo assim com alta, com uma movimentação verticalizada, mas, né, pode acontecer, vocês estão presenciando neste momento. E aí, a gente, né, passando desses pontos do 71, 72, a gente com certeza vai buscar o 74 novamente, tá, pessoal? Então, precisa ficar de olho no fluxo, né, ver como os compradores irão atuar diante do livro de ofertas, porque potencial para isso nós temos, né, inclusive pelo que vem se apresentando aí nas últimas horas, tá? Então, muita atenção aí, pessoal. Proximidade dos 70. A gente precisa, né, que o preço fique acima deste nível. Importante, né, reduzir o tempo gráfico, analisar o volume e a estrutura de preço, né, justamente para a gente, né, imaginar essa possibilidade de ascensão. 7172, um ponto importante para analisar também, em virtude, né, do encontro da abertura e fechamento de 2 dias recentes, né, referente aí à sexta e quinta-feira, tá? Então, acho que basicamente é isso. A gente faz a manutenção dessas mesmas marcações que foram atualizadas. Vou fazer uma breve esticada aqui. E aqui, né, pessoal, ponto de decisão, seja para o rompimento e recusa de preço, evidentemente importante que nós tenhamos, né, ou no diário fechando acima, ou 2 candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, ambos com volume comprador e um pelo menos com característica de força, para a gente ensaiar transformação dessa região de resistência, um novo suporte e a continuação, né, quem sabe lá para a região, né, dos 81 mil dólares. Então, acho que basicamente esse é o cenário. Vamos ver nas próximas horas como é que o preço se comporta aqui na proximidade dos 70 mil. Um ponto fundamental, um ponto psicológico que a gente vai precisar acompanhar de perto, e justamente a gente precisa ter aí algumas, né, confirmações, ou se a gente vem buscar novamente a média de 20 períodos, seja no diário aqui, né, pessoal, seja no tempo gráfico de 4 horas, ambas estão praticamente na mesma região, no mesmo nível. Então isso fortalece ainda mais a nossa tese de que região próxima aí dos 68,5, a gente tem novamente um potencial conflito de interesse por parte dos compradores. E aí no cenário muito ruim, né, pessoal, que é a perca dessa média, evidentemente a gente poderá buscar talvez aí entre a região dos 66,5 ao 66, fazendo alusão à abertura e fechamento desses 2 dias. Então, são esses os pontos, né, que a gente precisa acompanhar de agora em diante, porque justamente eles nos dirão, né, aliás, nos dirá bastante coisa. Então, muita informação, né, estará disponível para nós nas próximas horas até a nova análise de amanhã. Fechado, pessoal. Vamos ver aqui o livro de ofertas, se a gente identifica a acumulação de lotes. Bom, pessoal, a região de 72, a gente tem uma acumulação aqui, ó, 12 milhões e meio de dólares. Então, a gente pode colocar a região de 72 um ponto muito importante nesse sentido. Temos a acumulação de lotes, tá? Então, atenção aí, região do 71, 72. E região dos 73 e 74, nós temos também a acumulação de lotes, pessoal. Próximo da nossa existência, fazendo uma conta de bar aí, a gente tem quase 20 milhões de dólares posicionados. Então, bastante dinheiro nessa região aqui. Muito cuidado. É uma resistência, a gente vai precisar da confirmação de rompimento para que possamos, né, dar a continuidade na busca por níveis superiores, tá bom? E pelo lado dos compradores,
Um livro bem pulverizado aqui, pessoal. Não vejo acumulação a não ser na região dos 65 mil, quase 15 milhões de dólares posicionados, região dos 65. A gente já está mais próximo aqui, né, pessoal, da nossa região de suporte. Então, atentos aí, porque ao que parece, caso, né, o preço venha a retroagir nos próximos dias, evidentemente havendo a recusa de preço em níveis importantes, ainda temos uma força compradora posicionada aqui nessa região. Fechado, pessoal? Então acho que basicamente é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Viramos aí para o dia 10, né? Já é terça-feira, meia-noite e 2. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã.